no desenvolvimento infantil, tempo é janela que fecha. Quanto antes, mais uma possibilidade de desenvolvimento. É muito difícil a gente ter uma criança que não tenha medo de ir ao dentista ou que não se incomode de ir ao dentista se às vezes a gente mesmo não tem esse hábito e a gente mesmo não mantém essa ida de uma forma tranquila. Desde os primeiros dentinhos a gente já consegue identificar alterações nos crescimentos maxilares e esses tratamentos podem influenciar na qualidade de vida mesmo da criança. Ela teve uma dificuldade ainda nesse acesso, principalmente no plano de saúde. Os profissionais da saúde hoje, assim, eles estão capacitados? Eu tive muita dificuldade, mas muita mesmo, de encontrar profissionais. Levar uma criança ao dentista nem sempre é fácil, né? Só a ideia de ir ao consultório já pode despertar medo nos pequenos. E vamos ser sinceros, até nós, adultos, adiamos essa visita. Mas tem coisa na vida que não dá para deixar de lado. E o cuidado com a saúde bucal é uma delas. E esse assunto, gente, gera dúvidas, não é? Quando começar a higienização? Qual que é a hora certa da primeira consulta? Existem sinais de alerta? Pois é, e em muitos casos, junto das dúvidas, vem outros obstáculos. Vou te contar rapidinho aqui o caso do Davi, uma criança autista nível 2 de suporte. Para ele, as primeiras idas ao dentista foram bem complicadas. E eu vou te dizer, até hoje não é fácil. O caso do Davi é só um entre muitos e mostra o quanto é urgente ter profissionais preparados. E hoje a nossa conversa é sobre isso. Vamos falar dos desafios, das possibilidades e de como o acolhimento certo pode transformar essa experiência. E eu te contei do Davi, né? E quem tá aqui com a gente é a Marcele Bernardino, que é a irmã dele. Marcela, seja muito bem-vinda. A Marcela, gente, é psicopedagoga, professora e vai compartilhar muita experiência com a gente. Tá aqui também a cirurgiã dentista Yasmin Furtado. Ela é mestre e especialista em ortodontia com formação pela PUC Minas. Possui ampla experiência no atendimento odontológico infantil e a pessoas com deficiência. Também atua como professora universitária. Seja muito bem-vinda, Yasmin. Obrigada. E Marina Freitas, psicóloga e especialista em análise do comportamento aplicada, terapeuta certificada no modelo Denver de intervenção precoce, com ampla experiência em atendimento de crianças autistas. Marina, seja muito bem-vinda. Obrigada. E claro, né, gente, Isabela Hoffman sempre presente. Vamos embora, Isa, para mais um. Bora! Já quero trazer essa pergunta ali inicial, Yasmin. Quando que a gente deve começar a ir ao dentista? Assim, nasceu o bebezinho, né? Quando ir e o que pode ter de problema caso você adie essa ida ao dentista? Eu sempre oriento aos pais, né, levar a criança mesmo antes de nascer os primeiros dentinhos. A gente consegue já orientar a higienização do bebê mesmo, sabe? Para os pais fazerem essa higienização. Então, para ele ter esse hábito desde muito cedo da higienização. E também durante esses primeiros meses de vida, a gente consegue identificar alterações, como por exemplo, alterações no freio, que pode estar atrapalhando a amamentação da criança. Então, são coisas assim importantes que a gente consegue ver nesses primeiros meses e a gente consegue intervir, né? Então assim, tá aí a importância, né, de levar já com antecedência, porque se você fica adiando isso, talvez você vai ter que lidar com uma questão muito pior lá na frente, né? Isso, até essa questão, como eu disse, da amamentação, né? É muito importante a gente verificar se a linguinha da criança está exercendo de forma correta a função de sucção, de deglutição. Então, a gente consegue identificar na consulta odontológica também isso, sabe? Ai, que legal. Porque pode até ser então que a criança às vezes não amamenta direito por causa disso, né? Isso. E pensando também, assim, na clínica que eu atuo com crianças que têm atrasos no desenvolvimento, o quanto que isso também pode impactar alguns marcos do desenvolvimento. Então, introdução alimentar ou até mesmo aquisição da fala ali na frente. Então, acompanhar ali junto com vocês, né, na odontologia, é muito importante até para fazer essa prevenção, né, e ter esse olhar desde cedo. Tem que ir no dentista, a gente não dá pra fugir, não. Marcele, me conta aqui. Contei rapidinho ali o caso do Davi, muito rápido mesmo, porque eu queria que você contasse pra gente, né? Fala pra gente um pouquinho do Davi e como que foi esse primeiro contato dele com o dentista. Então, o Davi hoje está com 12 anos, né? E o primeiro contato foi após um episódio traumático, né? Então, o Davi até então sem um diagnóstico, mas com sinais que já davam alerta para um transtorno do neurodesenvolvimento. Junto com também uma marcha que chegou atrasada, né, um andar que foi ali limítrofe ao tempo correto.
Então, apesar dos cuidados dos meus pais, do meu cuidado em momentos de brincar, em um momento ele caiu de boquinha no chão e aí teve um trauma, né? Então, foi nesse primeiro momento essa ida ao dentista, né? E que veio associado de N questões, né? Então, a sensibilidade sensorial pelos equipamentos que estavam ali, que faziam um barulho que é um ponto de sensibilidade alta para ele, né? Tanto aquele contexto de ter que sentar numa cadeira, apesar do colo da mãe, né? Então, esse contexto pós um trauma, acho que foi... Complicou mais Pior ainda, ainda. né? Pior ainda. E ainda hoje, com 12 anos, ele ainda tem alguma dificuldade para ir ao dentista? Como é que é? Então, é sempre feito um grande preparo, né? Então, o Davi, né, tá com a Marina, né, uma das psicólogas dele. Então, sempre tem aquele preparo, né? Então, contar uma historinha social, trazer para dentro do faz de conta esse brincar de dentista, né? Levar o brinquedo que é ali de apego da criança para ele se sentir mais confortável. Então, a gente trabalha a previsibilidade, o entender que a gente vai até onde ele der conta, né? Essa questão do respeitar o limite dele também, para não ser mais um episódio traumático, né? Mas ainda assim, no momento, pelo estímulo sensorial que está ali, fica bem aversivo. É muito legal você trazer isso, porque a gente ainda vai falar mais aqui no programa, né? Trazer muitas dicas para quem está acompanhando a gente, porque assim, a gente nem imagina, né? Assim, o que passa na cabeça ali dessa criança. E eu até ia te perguntar isso, quando ele foi da primeira vez, vocês encontraram um profissional capacitado ali, que sabia como atender aquela situação? Então, foi uma situação até um pouco curiosa, assim, nós levamos dentro do plano de saúde, né, e a realidade é que a gente não encontrou os profissionais capacitados dentro desse serviço, né, então a orientação foi que a gente buscasse o SUS. Então, no posto de saúde, eles encaminharam, avaliaram, e aí, frente à dificuldade que eles encontraram, encaminharam para um centro especializado no atendimento de criança com deficiência, sabe? De pessoas com deficiência no geral. Legal. Então, ali a gente conseguiu caminhar um pouco mais, tinha um preparo maior, sabe? Para receber, né? É importante demais, até porque eu falei no começo, né, gente? Ir ao dentista, eu não sei de onde vem isso, assim. Ô Marina, eu queria te fazer uma pergunta. A criança, ela pode ter medo de ir ao dentista sem nunca ter ido? Sei lá, não sei se vendo filme, vendo televisão, e já cria uma certa resistência. Pode, assim, a gente pode também, dependendo de como a gente vai lidando e mostrando para aquela criança o que é aquele evento do ir ao dentista, a gente também ir acabando induzindo algum tipo de reação que ela vai ter àquele evento. Então, eu falo que é muito difícil a gente ter uma criança que não tenha medo de ir ao dentista ou que não se incomode de ir ao dentista, se às vezes a gente mesmo não tem esse hábito e a gente mesmo não mantém essa ida de uma forma tranquila. Então, assim, eu sou uma adulta que eu tenho receio de ir, né? Então, eu passei a vida dessa forma e aí eu esperar que o meu filho vá tranquilamente é também um pouco mais difícil. Eu falo que a gente é modelo direto dos nossos filhos, né? Então, isso envolve também de ter um ambiente que as pessoas também se sentem seguras, que veem aquilo como um ambiente tranquilo de ir, para não gerar sempre essa esquiva e esse receio. Mas a gente vê o tempo todo, né, em filmes, né, em episódios de desenhos animados sobre como é ir ao dentista. Na verdade, vem muito com terror, assim, né? A mensagem subliminar nunca é positiva. Na minha casa, como eu tenho 3, né? E a minha filha mais velha, ela nasceu com uma deficiência e precisou de ir ao dentista muito nova, né? Com 1 ano eu já tive que levar ela para fazer alguns exames, né, de genética para ver essa alteração que ela tinha. E desde então, até a minha relação com o dentista foi diferente. Olha só. Porque eu sempre tive que levar com muito ânimo, sabe? Muita disposição. Então, desde pequenininha, quando eu levava ela, eu falava assim, hoje a gente vai deixar o dentinho lindo. Hoje a gente vai para ficar com um sorriso lindo. A gente vai limpar o dentinho, que se tiver bichinho, a doutora vai tirar o bichinho do dente. Então, acho assim, a mensagem que o pai transmite para o filho é muito importante. Com certeza. Hoje a minha filha tem 13 anos e ela vai constantemente, né, que ela faz o acompanhamento e a maioria das vezes ela dorme. Então ela faz um canal dormindo, ela
Você vê o tanto que ela já está num nível de relaxamento que ela já não importa muito mais em estar ao dentista. Sim. É uma coisa como qualquer outra. E isso a gente vê que quanto mais você vai levando, mais aquele evento vai se tornando rotineiro, hábito, né? um hábito, e aquilo para de ser tão estressante. Então, quando a gente tem crianças que vão no dentista muito esporadicamente, né, passam anos sem ir, aquele evento é sempre muito novo, é sempre estressante, é estranho estar ali, diferente de quando a gente faz esse acompanhamento de forma contínua. Não, né? E sabe o que eu percebo assim? Pra mim foi muito tranquilo, porque a Maria é a minha mais velha e eu tenho 2 mais novos, então de tanto levá-la e ser tão normal, foi fácil pra mim com os outros. Ai, Entendeu? Que eu sempre falo assim, gente, hoje é dia de ir pro dentista. Sim, e eu acho que toda vez que a gente traz uma pauta relacionada à criança aqui nesse programa, a gente fala como os pais são espelhos. Gente, essa sirene é desafio, tá? Chegou! Tá chegando aqui um desafio. É o nosso quadro Desafio do Minuto. Como que funciona? Dentro desse envelope aqui tem um desafio. E uma das convidadas aqui hoje vai ter 1 minuto para responder por que o que está aqui dentro é um mito. E esse primeiro desafio está pertinho de mim aqui, ó. É para Yasmin. Yasmin, você pode ler a frase que está aí dentro pra gente. E eu vou te falar quando você puder começar a responder, porque tem que contar no reloginho aqui, tá? Crianças autistas não conseguem ser atendidas no consultório odontológico. Bom, algumas pessoas ainda acreditam nisso e muitos pais ainda adiam essa ida ao dentista das crianças por isso. Então, você vai ter 1 minutinho para contar pra gente por que isso daí é um mito. Se você quiser me dar aqui o envelope, pode me falar, gente. Prepara. 3, 2... Elas conseguem, sim, ter esse acompanhamento com o dentista, como a gente já falou aqui. Esse acompanhamento desde cedo é muito fundamental. Então, se a gente começa com um tratamento mais preventivo, né, a gente consegue intervir, sim, fazer esse acompanhamento a longo prazo dessas crianças. Eu tenho um paciente no consultório que eu tive que fazer o tratamento dele sedado. Foram dois atendimentos em que ele foi sedado. E agora, no 3º atendimento, eu já consigo trabalhar com ele sem a sedação. Então, só o hábito dele ir ao dentista, dele me conhecer, dele conhecer o ambiente em que ele está, ele já consegue realizar o tratamento. Então, assim, crianças autistas e outras crianças com deficiências, a gente também consegue atendê-los de forma eficiente. Sobrou 10 segundos, gente. Muito A Yasmin bom. arrasou na resposta aqui, ó. Parabéns. E é muito interessante, porque a sua fala, ela basicamente trouxe, assim, tudo que a gente já começou a falar aqui, né? Hoje, Yasmin, se eu te perguntar, assim, qual que é a maior dificuldade no atendimento odontológico infantil, assim? O que você me diz? É o condicionamento da criança. É condicionar ela para receber aquele atendimento. Então, é aquela questão que você mesmo disse, né, dele não estar habituado com o ambiente, já foi, né, em uma situação de trauma, é um pouco complicado para as crianças, porque elas precisam realmente estar habituadas com o ambiente para elas se sentirem confortáveis. E é exatamente isso que eu trabalho no meu consultório. Sempre que tem uma criança autista, eu foco em levar a criança para que ela conheça o ambiente primeiro, conheça os materiais, ela me conheça, para ela realmente ficar habituada com aquele processo, né? E geralmente com esse processo dela ir, me conhecer, de conhecer o ambiente, a gente consegue fazer o atendimento de forma tranquila. O maior desafio em atendimento de criança realmente é o condicionamento, mas a gente consegue fazer de forma tranquila. E eu acho muito importante procurar um lugar especializado, como a doutora falou, porque os dentistas normais, né? São hora marcada, não tem tempo, né? Muitas vezes tem uma fila de clientes esperando. Então, assim, uma criança, quando ela tem tá dentro do espectro ou qualquer outra deficiência, ela precisa de um carinho maior. Sim. Né? Uma atenção maior. Então, assim, é um processo mais demorado, que muitos profissionais não estão preparados e não tem nem tempo para isso. Eu falo que esse preparo realmente é de ter esse tempo maior e esse olhar maior, porque
não vai ser só chegar, a criança deitar, você fazer o procedimento e ir embora. Pronto. Tem tudo isso que a Yasmin foi pontuando, do chegar, o acolher. A Marcele mesmo trouxe, né, do Davi levar coisas que ele gosta, né, brinquedos favoritos, e adaptando para aquele ambiente ser mais agradável, para de fato fazer a consulta, os procedimentos que precisam. E isso exige tempo, né? Então não dá para marcar de 30 em 30 minutos, por exemplo, que não vai dar tempo de fazer isso. Exatamente. E eu preparo um ambiente totalmente lúdico e também de acordo com a sensibilidade dos pacientes. Às vezes tem sensibilidade a som, a algo visual. Eu procuro adaptar o ambiente para o paciente. É realmente um atendimento mais personalizado para que ele consiga ali fazer esse procedimento, esse tratamento que é tão complicado até para adultos, né? Tem muito adulto que eu vejo com medo, gente. Tem. Tem amigos que falam assim, gente, tem pavor de ir pro dentista. Fala, não é possível. Nessa idade você não superou o medo até hoje. Mas é isso que eu falo, não sei, parece que a sociedade cria um terror, porque assim, eu vou confessar pra vocês que eu também, eu vou e tal, mas eu fico um pouco assim, sabe, é muito marcado o cheiro, sabe, as luzes, o barulho, aquele barulhinho ali, sabe, então assim, a Marcele até trouxe, logo no início da sua fala, né, Marcele, que pro Davi teve esse excesso de estímulos ali dentro do consultório, né, também que acabam interferindo nesse processo, né. E quando a gente fala desse olhar mais especializado, de um ambiente mais preparado, eu acho que é onde entram os desafios, né? Porque muitas vezes, igual a gente vai acessar um plano de saúde, é isso, é aquele atendimento 30 em 30 minutos, não deu tempo, aí tem que levar embora. Depois, para reagendar, às vezes é um processo mais penoso ainda, né? Então, se não é um atendimento especializado para isso, eu acho que vai criando ainda mais uma resistência de que esse acompanhamento possa ser feito. Sabe? E eu acho que até para o pai, porque às vezes a gente percebe que o profissional ele também não tem muita paciência, né? Então eu acho que eu assim, já passei por algumas situações que eu senti que o profissional pensou e falou assim, não consegue segurar seu filho? Você não consegue resolver isso? Sabe? E muitas vezes não depende de mim. Às vezes depende mais do profissional do que de mim. Sim, dele estar né? preparado, né? Se tivesse recebido ele bem, se tivesse deixado ele ali tranquilo naquele ambiente, eu acho que tinha sido mais, sabe? Eu não sei se é uma percepção muito individual, mas assim, eu acho que as crianças, no modo geral, elas têm que ser recebidas com mais carinho e mais personalizado, fazer um atendimento mais personalizado, porque cada um é de um jeito. E a gente não sabe a carga do pai que aquela criança está levando. E eu penso que para além disso, assim, de forma geral, mas quando a gente fala de uma criança atípica, chega uma família, né? Então ninguém melhor que aquela família que está na lida daquela criança, que conhece sobre o autismo, mas não só sobre o autismo, sobre o autismo naquela criança, né? Isso. Então, esse olhar para a família mesmo, de um ponto de apoio e que às vezes vai poder facilitar esse processo, né? É porque às vezes a gente fala muito sobre o pai tem que levar a criança, não adia, essa aí da dentista, a gente coloca muito ali na conta do pai, da mãe, do responsável, mas assim, é mais um desafio, gente. Ó, mais um desafio do minuto aqui, vocês já sabem como é que funciona. A gente interrompe rapidinho, já chegou. Esse desafio aqui, claro, é pra Marina. Marina, desafio pra você. Lê pra gente o que tá aí, eu vou te falar quando você puder começar a responder. Se não há queixas, é melhor esperar a criança crescer para evitar estresse. Bom, pode começar. Vamos contar. 3, 2, 1, vai. Então, vejo como um mito, porque um pouco do que a gente já falou aqui, quanto mais a gente espera para levar, mais a gente tem tanto uma possibilidade maior de ter procedimentos, às vezes vão ser mais invasivos, que podem ser até mais dolorosos, levar mais tempo, e também mais a gente vai adiando que a criança tenha contato com aquele ambiente, com aquele profissional, e que aquilo se torne algo mais familiar para ela. Então, o esperar para evitar estresse acaba sendo o contrário. A gente espera e o estresse pode aumentar ainda mais. Então, se a gente vai chegando uma criança de 3 anos, nunca foi no dentista, a primeira vez para ela vai ser muito mais difícil do que uma criança que já está acostumada a ir desde mais novinha. Então,
Acho que nesse sentido de criar como um hábito, de criar uma familiaridade maior, isso do levar de forma contínua tem muito a agregar. Perfeita também. Dentro do tempo, sobrou 10 segundinhos. Eu e a Yasmin estamos combinando de sobrar 10 Inclusive no look também, de branquinho. Yasmin, essa fala da Marina me fez pensar, porque assim, não precisa dar dor para te procurar, né? Não. Tem caso, às vezes, do pai levar a criança assim, sem ter nenhuma queixa, mas assim, para fazer uma primeira consulta, um primeiro atendimento, como que é na prática isso? Sim, os pais têm levado as crianças, até porque a gente começa a incentivá-los, né, a levar as crianças desde cedo. E uma questão importante, às vezes, de pacientes atípicos, é a agenda, né? Às vezes tem terapia ocupacional, às vezes fisioterapia, você tem alguma outra deficiência física. Então, é difícil para os pais colocarem o dentista na agenda, mas a gente, como dentista de crianças, temos incentivado eles a ter esse hábito de levá-los ao dentista. E, às vezes, a gente também tem que intervir de forma, voltando um pouco no assunto, quando a criança não é condicionada, na terapia. Então, às vezes, eu indico também para o psicólogo, quando a criança não consegue ir de maneira nenhuma, a terapia, para que o terapeuta trabalhe isso na terapia, para que a criança consiga ir. Eu acho que a gente está muito acostumado nas intervenções das crianças a falar sobre multiprofissional, de ter uma equipe ali, mas às vezes a gente já está muito acostumado em falar sobre psicólogo, fono, terapeuta ocupacional, físio, psicopedagogo, mas a gente também tem que ampliar essa equipe para outros profissionais, então assim, para o dentista, para um médico que tem que ir esporadicamente, para o pediatra, então assim, o contato com a equipe como um todo, envolvendo com o dentista é muito importante, então hoje a gente tem lá no consultório, às vezes nossas crianças vão no dentista, às vezes a gente conversa com o dentista antes, a gente pede foto da sala, pede foto do dentista, para a gente ir apresentando já para a criança e trabalhar o que a Marcele falou, previsibilidade, antecipar para ele. Então a gente pergunta já qual vai ser o aparelho que vocês vão precisar usar. Esse tem tal barulho, a gente já vai apresentando o barulho para a criança, já vai dando para ela formas de lidar com aquilo no dia de ir de fato ao dentista. E eu acho que os pais também podem já começar com os cuidados em casa, porque eu com o meu menorzinho, eu lembro que quando a gente amamenta, o médico orientava passar uma gazinha para limpar a gengiva. E eu sempre passei. Aí depois eu comprei aquela escovinha de dedo, né? Não sei o nome, mas é uma escovinha que você põe no dedo e passa. E aí eu lembro que todos os meus 2 menores, porque a primeira ela foi um dentista muito cedo, né? Com muita frequência. Mas eles brincavam tanto com a escovinha que ficou tranquilo usar a escova, né? Que eu vejo que tem muita criança, ainda mais dentro do espectro, que tem muita dificuldade de pegar uma escova. E eu deixava brincar, sempre deixei brincar com a escova, e gasta muita escova, tá? Muito, porque morde, e cai no chão, e morde de novo. Mas eu vejo que eles são super familiarizados. E escovar o dente, gente, tem que ser uma diversão em casa. Lá em casa eu sempre falo, cadê? Vamos escovar o dente. E escova e vira para o professor, vai, vê se ficou limpinho. Né? Então, eu acho assim que esse hábito no subconsciente da criança, de você ir direcionando, incentivando, também ajuda a ir no dentista. Sim. Né? Porque assim, a gente tem que fazer ir ao dentista ser uma coisa prazerosa. Né, para qualquer criança, principalmente para as atípicas. Sim. E é esse o caminho mesmo, meninas, assim, essa ideia que a Isa deu aqui pro pessoal que está assistindo a gente, de ter essas escovinhas que coloca no dedo, deixar a criança ter esse contato com a escova desde novinha, transformar isso num momento assim de brincadeira ali, o caminho é por aí. Sim, mesmo? sempre tornar esse momento de escovação um momento mais lúdico, né, para a criança tenha esse incentivo mesmo de escovação. Eu sempre indico escova de cerdas macias, bem pequenininha, né, que caiba na boquinha da criança. Tem a questão da pasta também, que muitos atípicos, autistas têm sensibilidade, então a gente vai experimentando qual ele vai se adequar mais. A quantidade depende da idade da criança, se é uma menorzinha de 0 a 3 anos, um grãozinho de arroz, maiorzinha já um grãozinho de ervilha, a quantidade da pasta. E sempre com flúor, é uma coisa que a gente tem trabalhado bastante, essa questão do flúor, porque
A orientação até de alguns pediatras é que não tenha flúor na pasta das crianças, mas o correto é ter o mínimo 1.100 ppm de flúor na pasta das crianças. Então, crianças novinhas mesmo podem usar pasta de adulto, que eu até recomendo, na quantidade correta, né? Porque isso previne as lesões cariosas. Então, se a criança às vezes amamenta, tem essa introdução de alimentar, o risco dela ter lesões cariosas, se ela não usa a pasta com flúor, é muito alto. Grande. E tem uma parte grande da população que ainda acredita que criança não tem que usar a pasta com flúor. Então tá aí um grande mito sendo novidade. Aqui, sempre usei sem flúor, até 3 ou 4 anos a indicação era não pôr flúor. E eu ficava pensando, falava assim, gente, mas criança consome açúcar. Isso. Né? Eu não sei se sem flúor vai fazer uma limpeza assim, de qualidade a ponto de não dar cárie, né? Porque a gente sabe. E eu vejo tanta criança novinha com amamentação, às vezes exclusiva, gente, que assim, a mãe não higieniza, sabe, os dentes e ela não sabe tanto de risco que ela pode estar, porque a gengiva é muito sensível. Você tá falando isso aí, eu acho que a gente podia depois combinar de fazer um programa para falar sobre isso aqui. Imagina, acho que vai ser legal, podia trazer essas orientações, traz uns exemplos aqui, acho que vai ser legal. Vamos aproveitar esse momento aqui no finalzinho desse primeiro bloco, porque a Marina, ela trouxe um ponto muito legal aqui, que foi essa troca entre profissionais, né? E a gente tem um depoimento da Márcia e ela fala um pouquinho sobre o caso do filho dela. Vamos assistir e a gente comenta um pouquinho. Olá, eu sou a Márcia Cristiane, eu sou a mãe do Isaac, que tem 12 anos. Ele foi diagnosticado como autista. O nível de suporte do Isaac é o 1. Na atualidade, uma das maiores dificuldades dos autistas e dos responsáveis são as terapias e os atendimentos especializados. No caso do Isaac, ele precisava de fazer fonoaudiologia, terapia ocupacional, psicologia, além do atendimento com neurologista. E pelo plano de saúde, ele só conseguiu fazer em 2023 fonoaudiologia, 2024 e atualmente psicologia, mas está em termos de descredenciamento da clínica, e a terapia ocupacional ele não conseguiu fazer. E ele faz também regularmente o atendimento com neurologista. Então, para os autistas, a dificuldade são os atendimentos. Bacana. Muito obrigada, Márcia, pela sua experiência, pelo seu depoimento. A Márcia, ela trouxe pontos assim, importantíssimos para a gente conversar aqui. Ela disse que ela teve uma dificuldade aí nesse acesso, principalmente no plano de saúde, né? Como que vocês avaliam os profissionais da saúde hoje? Assim, eles estão capacitados? Qual que é a visão de vocês? Ô, Nick, eu como mãe, né, de 3 e consumidora assídua desses serviços, eu acho que os planos de saúde não estão preparados. Eu tive muita dificuldade, mas muita mesmo, de encontrar profissionais dentro do plano, principalmente que conhecesse o problema que a minha filha tinha. Então, assim, eu tive muita dificuldade, não foi fácil. E eu encontrei realmente em instituições, na UFMG, na própria PUC, né, que ela fez tratamento lá um período. Então, no convênio, eu acho muito difícil de... Não sei, né? As meninas como que... Não, a gente observa também, assim, na clínica que os serviços lá no geral de intervenções de acompanhamento para as crianças autistas são, de fato, mais escassos e precários dentro do plano de saúde, justamente por causa dessa parte de personalizar o atendimento, de fazer algo individualizado, e que isso exige muito mais tempo e dedicação do profissional, e não dá para fazer um atendimento em massa. Então, vejo que hoje os planos de saúde estão pecando muito nisso, né, de não ter ali um tempo hábil para o profissional conseguir entregar um serviço de qualidade, que a nossa área exige o tempo todo, estudo constante, personalizar e preparar um atendimento. Então, se a gente pega um profissional, lota ele de atendimento durante o dia, ele não tem tempo para ele fazer uma preparação e ele individualizar um atendimento de outro. Então, isso é um problema muito grande. E o convênio também, né, gente? Eles devem... Não sei como funciona a parte de pagamento dos profissionais, dos médicos,
mas eu acho que deve ter um valor. Então, realmente foge muito do esperado. Foge. Geralmente, os profissionais do plano de saúde eles recebem um valor bem abaixo e aí, para eles conseguirem, né, no final do mês, ter um valor de fato significativo, né, e que eles consigam se manter, eles têm que atender muitas pessoas. Então, a gente vê uma rotatividade muito grande dos profissionais dentro do plano. O serviço, às vezes, não fica de qualidade por causa desse número de pessoas tendo que ser atendidas no mesmo dia. Então, é uma situação mais difícil. E outra coisa, né, Márcia, né, como ela disse, essa interligação dos profissionais, se tivesse pelo plano, ia ser maravilhoso, porque é muito complicado. Você tem que ter um psicólogo, um neuro, uma dentista, uma psicopedagoga, todo mundo ali alinhado. Junto, né? E aí, esse contato das clínicas, por exemplo, se eu for um dentista da clínica, que atende pelo convênio, provavelmente ele não vai querer nem se estender a ponto de conversar com a minha psicóloga. Sim. E eu fico pensando aqui, né, gente? Não é todo mundo também que tem acesso a plano de saúde, aquela coisa toda. São diversas realidades que a gente precisa dar visibilidade também. Marcele, você falou do SUS, né? Que vocês encontraram no SUS. O SUS, ele tem esses profissionais, vocês sabem? Na questão da odontologia, a gente percebeu, né, esse profissional mais capacitado também. E em outras demandas, igual na UFMG também, né? O Davi faz acompanhamento na genética, né? Muito bom. Que é importante esse rastreio também, né? Genético. Eu também já fui. Então, assim, nesse aspecto é muito positivo, né? Mas se a gente vai pensar no autismo, a questão da intervenção precoce, que garante ali um desfecho de maior sucesso, de maior autonomia, dignidade para aquele sujeito, eu vejo uma falha muito grande, sabe? Para além de psicopedagoga, eu sou professora na EMEI, né? Então, dos pequenos, de 4 anos, e assim, é sempre uma angústia por estar nesse contexto, né? De atender crianças que têm acesso a esse serviço no sistema privado e de famílias que dependem do SUS, mas que às vezes, assim, tá 6 meses numa fila para ir para neuro. E aí para fono, então, a previsão é de 1 ano, sabe? Então, no desenvolvimento infantil, tempo é janela que fecha, né? Então, Quanto assim, antes, né? quanto antes, mais uma possibilidade de desenvolvimento. Então, assim, são questões que me preocupam e que a gente vê aí, né? Os profissionais falando dessa importância da intervenção precoce, mas que de fato não existe um acesso garantido. Nem imagina a angústia também, né? O preocupante é que saiu uma reportagem recente que a cada 30 crianças que nascem, uma vai ser autista. Então, vamos pensar no próximo ano como que vai estar o sistema de saúde. Hoje a gente conta muito com projetos sociais também, né, gente? Assim, essas pessoas que estão ali ajudando nesse sentido, que isso é muito importante que a gente tenha, né? Pensando nisso, eu participo de um projeto social que é como instituição sem fins lucrativos, que é o AMAR. Eles atendem pacientes autistas, tem fono, tem terapeuta. Eles tinham essa deficiência de ter um dentista também para atender os pacientes. Aí eu entrei com uma parceria com eles para poder mesmo atender esse público, né? Fazendo aí preços mais populares, para realmente eu ter a possibilidade de tratá-los de forma preventiva também. E as crianças terem o acesso, né? Sim. Que é o que hoje em dia é mais preocupante, é a criança não ter o acesso. E muitas vezes não é só ter o acesso, eu acho que falta muito de informação. Né? Eu acho que as informações públicas de saúde deveriam ser até mais incisivas no próprio diagnóstico de autismo, do TDAH, né? Porque é uma doença que não tem muita cara. Eu não sei nem se é doença, é deficiência, né? Que não tem muita cara. Né? Então, assim, os pais demoram muito a identificar e, de repente, estão adiando uma ida num médico especialista, num dentista, por desconhecer mesmo. Ou então, assim, na EMEI mesmo, você deve ter muito aluno que nunca nem pensou em ir ao dentista. Ou então o pai nunca pensou em levar o filho num terapeuta por falta de informação. Isa, são muitos absurdos. Muitos. Que a gente vê por aí. Vamos aproveitar então esse momento para o nosso quadro? Que absurdo! Vamos começar aqui com a Yasmin, né? Yasmin, qual foi o maior absurdo que você já viu, ouviu, leu aí sobre esse tema que a gente está conversando hoje?
O maior absurdo que eu ainda ouço no consultório atualmente é que dentes de leite, né, os dentes descidos, não precisam ser tratados, porque vão ser substituídos pelos permanentes. E isso é verdadeiro absurdo, porque podem gerar infecções graves, né, que podem comprometer até a vida mesmo do paciente. Então, os dentes de leite descidos devem ser tratados sim quando, né, necessário. Gente, olha, isso daí é muito importante você trazer, tá? Muito porque importante. eu já escutei gente falando que não, vou deixar. Muito, eu já escutei muito. É Não precisa de importante cuidar, não, ainda é de leite. Sim. Vai cair. E você, Marina, o que você traz de absurdo pra gente? Eu escuto muito falando que autista, para ir no dentista, ele sempre vai ter que ser sedado e por isso não vão levar ele para ele não ter que passar pela sedação. E isso é um absurdo porque a gente sabe que depende muito, né, da criança, depende muito da situação. Então, isso não é uma verdade absoluta de que todas as crianças passarão por uma sedação. E também o passar pela sedação, Yasmin vai poder até falar melhor sobre o que as pessoas às vezes têm ali de receio sobre isso, né, o que de fato é verídico ou não, que às vezes pode ser um procedimento até tranquilo se for necessário de passar, né. A sedação eu realizo lá no meu consultório com um médico especialista, anestesista, que ele vai no consultório, ele é especializado em crianças também. A sedação assim, é um procedimento muito tranquilo, sabe? Os riscos são riscos muito baixos, por exemplo, o risco de ter alergia mesmo, uma reação alérgica, mas são procedimentos geralmente bem tranquilos e que são necessários às vezes, né? Às vezes a gente precisa realmente sedar o paciente para poder realizar o tratamento. Mas essa sedação pode ser provisória, por exemplo, igual um paciente que eu expliquei. Eu sedei ele 2 vezes, mas não foi necessário um terceiro atendimento à sedação. Mas quando necessário a gente pode fazer Às assim. vezes faz só no início, só para ambientar mesmo isso, o paciente. né? Com tranquilidade a gente faz a sedação, né? Tudo bem personalizado, bem estudado, bem embasado cientificamente, para ter segurança, porque os pais ficam bem seguros com a sedação mesmo. Verdade. Sim. Mas é realmente um procedimento bem tranquilo. E também, quando necessário, a gente faz a contenção física. Sim, também. Mas, como eu disse, de forma mais provisória, até que o paciente acostume com aquele ambiente, com o atendimento, que aí a gente consegue fazer o tratamento de forma convencional. Essa contenção física, você diz ali, é de segurar Isso, mesmo? os pais mesmo seguram os pacientes. É porque nem todo mundo consegue arcar com a sedação, né, Yasmin? A sedação sempre... é um valor bem assim... Que já onera um pouco mais, onera né? mais o tratamento. Então, às vezes a gente tem que fazer a contenção física e a gente precisa fazer, né, o tratamento. Então, às vezes a gente lança a mão desses métodos que a gente tanto estuda e trabalha para que sejam feitos da forma mais eficiente possível. Ótimo. Sim. Eu já ouvi muito sobre respeitar o tempo da criança, não forçar, não mentir também, né? E vocês falando aqui, essa ideia de mostrar fotos do consultório antes, dessa criança, ela já tá vendo ali mais ou menos. E é isso mesmo, você tem que falar para ela, a gente está indo em tal lugar, lá vai ter isso, vai ter aquilo, assim, isso realmente ajuda nesse sentido? A gente trabalha para fazer essa preparação da criança ir para o dentista, de trazer o máximo de informações próximas de fato da realidade lá. Então, isso do falar abertamente para onde ela está indo, falar o que ela vai encontrar lá. Então, se a gente tem esse contato com o dentista, igual eu dei um exemplo, a gente mostrar quem vai ser o dentista que vai estar lá e que vai receber aquela criança, o que ela vai encontrar de equipamentos, sons que ela pode escutar, tudo isso a gente conseguindo ter acesso e dando para a criança já essa informação, a gente já prepara ela de fato. O levar sem falar que vai para tal lugar e chegar lá ser uma surpresa para onde foi, isso tudo torna muito ansiogênico para a criança e isso vai gerar uma experiência para ela que, igual o Davi teve, não foi uma experiência tranquila de ir ao dentista e hoje a gente vê esses efeitos até os dias de hoje, né? Então, é importante a gente trazer sempre para ela o mais próximo possível da realidade do que vai encontrar lá. Então, até, por exemplo, tirar sangue. Às vezes a gente fala assim, não vai doer. A gente tem que falar para a criança, olha, vai doer um pouquinho, mas vai passar. Porque senão a gente vai estar mentindo também para a criança e ela não vai se preparar para aquilo. Então, você vai escutar um barulho, pode doer o seu dente em algum momento. Sim. Na hora de dar algum tipo de anestesia, falar que vai doer, vai sentir uma picadinha. Porque é melhor ela sentir já que a gente está sendo honesto, sincero e antecipando do que ela ser pega de surpresa ali naquele momento. A gente precisa de confiança, né, das Exatamente. crianças para realizar o tratamento de forma
E se o próprio cuidador, no momento que é sensível para a criança, vem com tentar mascarar o que de fato vai acontecer, se nem no cuidador ela vai conseguir estabelecer essa confiança, que dirá no profissional que ela vai conhecer agora, né? Isso é um ponto muito importante. Ô Marcele, você comentou comigo, né, que a Marcele é autista nível 1 de suporte, né? Como é a sua relação com o dentista? Então, acho que melhorou ao longo do tempo, por ter se tornado mais um hábito, né? Mas algumas questões, então, aquele barulhinho que faz, o gosto, às vezes, de algo que precisa ser colocado ali, dá uma aflição, acho que a palavra é essa, sabe? E nessa aflição, assim, diferente às vezes de uma criança e de uma pessoa nível 2, nível 3, às vezes a crise não ocorre naquele momento, né? Você consegue controlar, né? Mas ainda assim, o dia do dentista é um dia que após o dentista, muitas programações não dão para ser feitas. Então, assim, existe um retrair, sabe? Sim. Então, eu preciso ir para casa, ficar quieta, no silêncio, para retomar aquele conforto habitual, porque desorganiza mesmo, sabe? E vai além do... Eu já ouvi uma vez, infelizmente, né? Ai, mas você tá com muita frescura. E não é, né? Então, assim, um estímulo que vai além do que o corpo consegue processar, ele literalmente dói na gente, né? Então, aquele barulho persistente ali, a gente aguenta, mas ele vai gerando como se fosse uma pequena dor, sabe? Isso porque você é adulta. Imagina nas crianças. E é que não entender, conseguem, né, a individualidade de cada paciente, entender que os autistas podem ter essa sensibilidade mais aguçada e realmente compreender isso e levar isso à prática de forma que eles consigam suportar, né? Nossa, muito importante, Yasmin, você falou, individualizar, personalizar, sabe? Eu acho que o caminho está bem por aí. Vamos assistir mais um depoimento? Aqui agora, a gente tem um depoimento da Daniela, vamos assistir. Olá, sou a Daniela, mãe da Luísa, de 2 anos. A Luísa tem síndrome de Down. Graças a Deus é uma criança que nasceu muito saudável, mas tem as terapias que a gente tem que fazer ao longo do tempo, né? A Luísa agora faz fono, por um tempo também ela fez fisioterapia, agora ela só tem algumas consultas, porque ela começou a andar em janeiro, ela é uma criança muito hipotônica, tem a musculatura mais molinha, mas ela está fortalecendo a cada dia. Por um tempo também ela chegou a usar um aparelho móvel no céu da boca, que é para estimular a ficar com a linguinha dentro da boca e fortalecer a musculatura também. Mas nem sempre é fácil achar profissionais capacitados na área, principalmente pelo plano de saúde. As terapias mesmo da Luísa a gente acaba pagando particular, porque não acha, né, profissionais. Mas a questão é essa, né? Tá sempre estimulando, procurando profissionais capacitados e o tempo deles, né? A questão do estímulo, o carinho e amor, que as coisas vão fluindo. Muito obrigada, viu, Daniela, pelo seu depoimento. A Daniela traz ali coisas que a gente já falou aqui, né? Mas ela me faz pensar muito assim, que a gente tem que levar em conta a diversidade também, né? Então, eu até quis trazer esse depoimento dela agora, quando você falou de você personalizar, de você individualizar esse atendimento. Cada criança é uma criança, né? O caminho é esse mesmo? Sim, com certeza. A gente fala que dentro do espectro, a gente já fala que cada criança vai ter uma manifestação, vai ter uma forma, um padrão de comportamento, uma resposta. Então, a Marcele, estando aí dentro do espectro, não quer dizer que ela vai ter o mesmo tipo de reação que outra pessoa, né? Vai vivenciar da mesma forma. Então, pensando nisso, a gente tem que pensar também na nossa prática ser muito individual, da nossa prática ser também muito personalizada para aquela pessoa em específico, porque o preparar a sala que a Yasmin vai fazer para uma criança vai ser muito diferente do que ela vai fazer para outra criança. E só vai dar certo quando a gente for pensando dessa forma, né? Individual, levando em consideração o que aquela pessoa tem de característica, o que ela tem de dificuldade, para a gente ir conseguindo trabalhar. E a Luísa, que a Dani falou, tem síndrome de Down, e eu não sabia quanto é importante ir ao dentista.
até por causa da língua mesmo, porque eles tendem a ficar com a linguinha para fora. Sim, e ela falou uma coisa muito interessante, que é a questão dos aparelhos em crianças. É uma coisa bem que a gente tem tentado introduzir também na população. Às vezes as crianças precisam usar algum tipo de aparelho, porque a gente tem algo a nosso favor, que é o crescimento. Então, às vezes a gente consegue, expandir algum ossinho, incentivar, direcionar o crescimento de algum ossinho que a gente precisa. A gente já identifica algumas maloclusões, alguma alteração na posição da língua. Então, assim, a gente consegue tratar isso de forma precoce também. E a Luísa colocou aparelho, gente, com 1 ano. Nossa. 1 aninho já usava aparelho, né? Hoje ela tem 2 anos, aí começou a andar em janeiro, mas ela é uma bebezinha que, como ela tem essa síndrome, né? Ela já tem essas diferenças e era necessário o aparelho. Aí uma pessoa de fora, vocês olham e falam assim, nossa, mas é muito nova. Não é, tá na idade, né, doutora? Isso, desde os primeiros dentinhos a gente já consegue identificar alterações nos crescimentos maxilares e esses tratamentos podem influenciar na qualidade de vida mesmo da criança, melhor às vezes na respiração, né, na posição da língua, na deglutição. Então, na qualidade de vida a gente já consegue intervir desde muito cedo, não de forma que eu disse precoce, corrigindo, mas na infância mesmo a gente consegue intervir. Quanto antes, melhor. Isso, E é muito interessante vocês trazerem isso, porque eu falei, né, no último programa, inclusive, que a minha sobrinha tem 6 meses, gente. Eu recebi uma foto dela semana passada, da minha irmã, assim, numa recepção, falando assim, primeira ida ao dentista. Ela tem 6 meses, assim, eu achei tão fofo. E eu já falei também que a minha irmã é super dedicada, ela tá sempre muito atenta a essas coisas. Mas naquele momento eu falei assim, mas gente, a menina nem começou nem tá tem dente ainda. Agora. É aquela Mas questão. Tem que levar, né? É aquela questão que eu falei antes, não precisa nem de ter os primeiros dentinhos. Já vai pra gente orientar como que vai higienizar, né, depois da amamentação e também para ver se tem alguma alteração, como no freio, como eu disse anteriormente, para ver se tem alguma alteração que a gente já possa tratar para melhorar a qualidade de vida daquele paciente. E hoje, assim, esse atendimento lá, pensar no exemplo do seu consultório mesmo, assim, é diferenciado ali desde a recepção? Como que é? Fiquei curiosa aqui de como que é na prática, né? Assim, chegou uma criança lá, como que é? Sim, então eu tento falar para os pais prepararem a criança antes, né, principalmente quando são autistas, mostrando vídeos do consultório que eu disponibilizo, foto minha. E aí o paciente chega na recepção, eu não gosto de deixá-los aguardando muito, porque criança não consegue esperar. E ainda mais pacientes autistas. E aí eles chegam no meu consultório, conhecem todo o consultório, eu explico, mostro o que eu vou fazer, quem sou eu. No primeiro momento, na verdade, eu faço uma anamnese, são perguntas, né, sobre o paciente para conhecê-lo melhor, né, e preparo toda a sala de forma lúdica, sempre respeitando a sensibilidade dos pacientes. Coloco balão, bichinhos, às vezes se eles gostam de assistir TV e os pais deixam, né, não tem problema com telas, eu coloco algum desenho que eles gostam. Então, realmente torna um ambiente mais lúdico para ele, que ele se sinta acolhido mesmo, sabe? E para que eu consiga, de forma leve, fazer o tratamento, se for necessário, a prevenção. Legal. E a Yasmin trouxe aqui esse preparo já em casa, né? Vamos reforçar mais uma vez aqui, Marina, o que esses pais podem fazer em casa para já preparar essa criança? E aí vocês podem acrescentar também o que vocês fazem, né? Vamos trazer já para esse momento aqui de orientação e dica mesmo. Tá. Uma coisa que a Isabela até trouxe aqui muitas vezes é de como que os pais podem tornar já o momento da escovação dos dentes já algo prazeroso, mais lúdico. Então a gente fazer isso uma parte da rotina que seja vista como algo divertido para a criança. Então o momento de ir escovar os dentes, às vezes os pais escovar junto com as crianças, mostrar como que pode ser feita essa escovação. A gente pode também trabalhar muito com leituras, né, de livros falando sobre ida ao dentista, sobre isso do dentista. Livros que vão trazer essa imagem que não seja apavorante, né, que a gente está acostumada.
Mas a gente também pode ir usando muito nas brincadeiras de faz de conta também, para simular como que vai ser, que aí na brincadeira a gente consegue ir mostrando eventos do que pode estar similar à rotina do dia e já ir dando para a criança essa previsibilidade. Então a gente insere ali no faz de conta que o nosso personagem, então ele gosta muito da Patrulha Canina, então o Marshall foi o dentista que chegou lá, que fez e isso e aquilo. Geralmente as crianças gostam de ter esse momento de explorar já os materiais e quando chega lá no consultório e vê assim, olha, aqui tem aquele espelhinho de pôr na boca igual tem lá no meu brinquedo. Isso pode ser também de uma forma de deixar mais acolhedor. Preparar também o que a gente chama de histórias sociais, que são histórias que a gente faz personalizada para a criança. Então a gente coloca a foto da criança, a gente faz uma história contada na primeira pessoa para a criança, para ela se sentir que ela está vivendo aqueles passos da história. Então, oi, eu sou fulano, hoje eu acordei, vou no dentista, a gente vai colocando as imagens de fato daquilo, que a gente pode ir contando tanto antes, mas também no dia a gente pode trazer e usar como um apoio. Olha, tá vendo? A gente já chegou aqui. Olha, agora você viu a tia Yasmin, lembra que a gente conversou da tia Yasmin? Ela vai te mostrar agora o consultório. O que será que a gente vai ver lá? Então, essas estratégias de preparação podem ajudar bastante. E também pensando, né, se tiver umas dificuldades ali mais sensoriais, de fato, com a prática que vai ser feita, a gente pode tentar conversar também com o dentista e ver o que dá para fazer. Então, é possível usar um abafador no momento que estiver ali? Dá para a gente usar o fone para não ficar aquele estímulo auditivo tão intenso a ponto de desorganizar a criança? Então, isso pode ser algumas estratégias de como a gente pode ir trabalhando. Mas depende muito, porque eu falo que aí isso também vai depender muito do como a nossa criança vai processar melhor. Então tem crianças que o lúdico vai ser suficiente, tem crianças que a gente vai ter que trazer umas explicações mais cognitivas, do tipo, olha, você precisa, porque senão acontece tal coisa, quais vão ser as consequências do ir ou não ir de fato. Eu acho que o pai tem que conhecer muito a criança, sabe? Para poder ir ajustando, mas sempre com a mensagem que vai ser bom, que não é difícil, que é um processo, é um procedimento comum, que todo mundo faz, que é prazeroso, que ele vai ficar lindo, que ele vai ficar cheiroso, que é agradável, que os amigos vão achar legal, sabe? E eu lembro que um dos primeiros brinquedinhos que eu dei pra Maria foi uma massinha de dentista. Então ela sempre brincou e todos amam brincar. E sempre quer brincar com a gente, né? Deixa eu ver seu dente. Que legal. Então, acho que isso também faz parte. Sim. Gente, eu queria agora, nesse momentinho final aqui, que vocês deixassem um recado aí para os pais que ainda têm medo, insegurança de levar o filho ou a filha ao dentista. O que vocês dizem? A prevenção é o melhor caminho. Sim. Leve, né? Leve. Isso. Não espere, gente. Já leva. Deixa a criança ambientada, né, Nick? Começar os tratamentos quanto antes é melhor. Deixar o seu filho ter contato com outras especialidades, dentista, fono, tudo que tiver ao seu alcance e que você consiga, às vezes, com indicações mesmo, né? Porque tá difícil realmente achar profissionais. Então, encontrou a doutora Yasmin, já pede a indicação do próximo, né? E sempre buscar por pessoas que entendam esse universo, porque é um universo realmente muito único, né? Se a gente previne, a gente evita complexidades, né? E o tratamento, assim, se torna mais leve, uma coisa que vai ser aí habituada no dia a dia mesmo da criança. Eu falo que isso de quanto antes melhor é uma coisa que define muito o que a gente tem que ter de trabalhos com as nossas crianças no geral. Então, pensando em desenvolvimento dela como um todo, em profissionais que ela precisa ter acesso, o iniciar muito cedo vai ser muito importante para ela. Isso vai prevenir, mas também vai dar para ela portas de ter um acompanhamento mais de perto, de dar orientações do que a gente pode fazer com um tempo hábil, de fato, para a gente não precisar fazer depois intervenções mais urgentes, mais, de fato, complexas ali. Perfeito. Ótimo. É isso, meninas. Muito obrigada por essa conversa hoje. Fiquei muito feliz, aprendi bastante. Estou muito satisfeita. Muito obrigada. Obrigada a Obrigada a você. E você que nos acompanhou até aqui, fica o recado, hein?
cuidar da saúde bucal desde cedo faz toda a diferença. Esperamos que essa conversa aqui seja o início, né, de mais discussão sobre o assunto e que não falte ainda mais cuidado e profissionais capacitados para atender essa demanda, né? Vamos juntos mudar essa realidade. É isso. Lembrando que no YouTube você encontra esta e outras edições do De Bem Com Você. É só procurar por @tvhorizonte.oficial. No Instagram você interage com o nosso programa, então já aproveita e segue a gente no @tvhorizonteoficial. Muito obrigada pela sua companhia. Nos vemos no próximo programa. Tchau!